vai pro abraço, né? Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre a polêmica dancinha que foi feita por Tite, técnico da atual seleção do time aqui do Brasil, e que recebeu algumas críticas de jogadores estrangeiros. Será que realmente teria sido falta de respeito, como algumas pessoas afirmaram, ou foi apenas uma manifestação inocente e espontânea de felicidade? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, só que antes, vale a pena lembrar, se você gosta de estudar linguagem corporal, de ser uma pessoa mais atenta aos seus arredores, de desenvolver uma maior capacidade de observação, você precisa clicar agora no botãozinho aqui e se inscrever no canal Metaforando, curtir e compartilhar também esse vídeo. Dito isso, vamos entender do que se trata a situação. Nos últimos dias, só tem se falado sobre o maior torneio futebolístico mundial. E claro que o time aqui do Brasil está participando, está se classificando cada vez mais rumo à grande final desse campeonato. Num jogo recente, no qual o Brasil venceu por goleada contra o time da Coreia do Sul, marcando ali um placar final de 4-1, um momento aparentemente espontâneo ocorreu, mas que gerou uma enorme polêmica. Acontece que após o gol do jogador Richarlison, marcando 3-0 contra a Coreia do Sul, em determinado momento ele se junta ali com os jogadores para comemorar e fazer a sua dança da vitória, e podemos observar que até mesmo o próprio técnico do time, o grande Tite, participa da famosa dança do pombo, que é a dança do jogador Richarlison. Além dessa dança, tiveram, claro, outras comemorações, como foi o caso do primeiro gol pelo Vinícius Júnior, que também teve ali uma grande dancinha, né? Uma grande coreografia. Muitas pessoas se divertiram, gostaram e até mesmo aplaudiram a dança dos jogadores e também do técnico Tite. Mas acontece que algumas outras pessoas não viram muito bem essa situação. Foi o caso do ex-jogador irlandês do Manchester United, Roy Keane. Roy teria comentado num programa de TV que achou um extremo desrespeito o fato do time brasileiro ficar dançando sempre que faz um gol. Ele diz o seguinte: "Nunca vi tanta dança. Sei que é a cultura brasileira, mas acho um desrespeito para com o adversário." Foram essas as palavras então do Roy Keane. Com base nisso, nós trazemos algumas perguntas aqui para esse vídeo de comportamento não verbal. Primeira pergunta: será que realmente teria sido falta de respeito? Segunda pergunta: será que o time brasileiro, as pessoas ali, os jogadores que dançaram, tiveram a intenção de desrespeitar alguém? E terceiro, será que foi apenas uma manifestação espontânea de alegria? Faria sentido isso? Vamos então tecer algumas respostas sobre cada uma dessas perguntas. Deixando claro, pessoal, esse é um vídeo para falar sobre comportamento não verbal e comportamentos espontâneos do afeto humano. Não é um vídeo para falar sobre moral, sobre ética e muito menos fazer aqui um julgamento moral ou ético de alguém, nem da seleção do Brasil e nem de quem criticou ela, tá certo? Também é importante deixar claro que nesse vídeo, no primeiro momento, eu colocarei os pontos técnicos sobre o comportamento emotivo dos jogadores e num segundo momento eu vou tecer algumas reflexões pessoais sobre toda essa polêmica, tá certo? Então, se você quiser ver as minhas reflexões pessoais, fica até o final do vídeo que você vai entender melhor como eu penso. Primeiramente, vamos analisar o comportamento não verbal dos jogadores durante a comemoração. Será que a gente consegue ver algum comportamento emocional ali? Bom, como a maioria das pessoas imagina, fica bem evidente que nós temos vários comportamentos associados à felicidade genuína. Porque sim, existe uma grande diferença entre você estar feliz, manifestar reações e manifestar gestos corporais em detrimento de uma emoção intensa, como é o caso da felicidade, e você fingir que está feliz, ou tentar parecer feliz. Aqui no caso, conforme descrito no capítulo sobre emoções de felicidade e prazer, no livro A Linguagem das Emoções, nós conseguimos ver um combo completo de felicidade. O primeiro deles, obviamente, é o excesso de sorrisos genuínos, que conforme observado tanto na Linguagem das Emoções, como também no clássico Getting to the Truth, um sorriso genuíno é marcado pela contração no canto dos lábios, né, puxando ali os cantos dos lábios para cima, em direção às bochechas, pela contração ao redor dos olhos, pela simetria de um lado do rosto em relação ao outro quando contraído e pela formação
intensidade gradual. O sorriso começa devagar, fica super intenso e depois ele se desfaz do rosto de maneira gradual. Então, esses vários sinais aí mostram pra gente vários sorrisos de felicidade que são feitos de forma genuína nesse momento do gol, da comemoração. Uma curiosidade, você sabia que até pessoas cegas de nascença, ou seja, pessoas que nunca puderam ver um sorriso desde que nasceram, quando ficam felizes em momentos de comemoração, em momentos de uma emoção genuína de felicidade, contraem o rosto exatamente da mesma forma que pessoas que não são cegas? Essa pesquisa foi feita com milhares de imagens de atletas de mais de 20 países diferentes durante as Olimpíadas de 2004 pelo grande pesquisador PhD Dr. David Matsumoto. Inclusive, esse é um dos principais argumentos do porquê que certas emoções em certos contextos apresentam sim sinais universais que podem ser observados independente de cultura ou formação social. As famosas microexpressões em certos contextos, nos contextos das 7 emoções básicas, podem ser observados em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, e mesmo ela sendo cega de nascença ou não. Então, como pudemos observar, vários sorrisos genuínos de felicidade. Mas será que tem algum outro comportamento associado à felicidade? Aumento da tassêsica. É comentado por inúmeros pesquisadores que quanto mais felizes nós ficamos, mais impressões sensoriais nós queremos ter das pessoas ao nosso redor. Por isso que quando ficamos muito felizes, a gente acaba tocando em alguém, abraçando em alguém. Isso é um gesto muito comum. Você fica feliz, você abraça um amigo, você toca, faz um high five com ele, e a gente consegue ver exatamente a mesma coisa. Todo mundo se toca, se abraça. Inclusive, quando o Richarlison finaliza a dança, que ele vai embora, todos os jogadores ali dão um tapinha, ou não, pedala Robinho na nuca dele. E um outro sinal também muito curioso é a diminuição da prosêmica. A prosêmica é a disciplina ali, pesquisada pelo sociólogo e antropólogo Edward T. Hall, e um dos pontos da prosêmica é que quando a gente fica muito feliz com algo, quando a gente aprova algo, apresentamos uma tendência a nos aproximar fisicamente daquilo. E quando eu não gosto de algo, é o contrário, geralmente eu me afasto fisicamente daquilo. Como a gente pode observar, todos os jogadores vão ali de encontro e se juntam, um ficando próximo do outro. E todos eles ficando cada vez mais próximos do técnico Tite. Ali nós temos então uma diminuição de prosêmica, que novamente é outro comportamento associado à felicidade genuína. Além disso, conforme também descrito na linguagem das emoções, uma das subcamadas da felicidade é o êxtase, quando a gente fica em euforia, muito feliz. Isso acaba gerando um pico de adrenalina. E quando a gente fica muito feliz ao ponto de estar em êxtase, nós apresentamos também um aumento na movimentação corporal. A gente gesticula mais, se movimenta mais, mexe mais os braços, as pernas, e é exatamente o que a gente consegue ver nesse momento. As pessoas dançando, gesticulando, correndo, pulando. Ou seja, de maneira resumida, nós conseguimos sim observar inúmeros sinais associados à expressão genuína de felicidade, conforme a literatura acadêmica no tema. E isso é o que a gente consegue observar no comportamento não verbal dos jogadores, né? Porque o não verbal vai mostrar aquilo que a pessoa está sentindo, não o que ela está pensando. Porque cientificamente falando não dá para ler a mente de ninguém. Agora a gente precisa correlacionar se isso que a gente observou tem relação com o argumento do Tite. Nas palavras dele, quando questionado sobre a dança, ele diz: a gente tem que se adaptar às características do grupo de atletas. Eu tento me adaptar à linguagem deles. Você pega livros sobre liderança, sobre o comportamento de líderes, seja o clássico Foco ou Inteligência Emocional, ambos do mesmo autor, Daniel Goleman, ou se você pega outros livros voltados para o corporativo, como Finish, de John Acuff, todos eles vão falar que sim, é imprescindível que um líder saiba estar ali em igualdade com o seu grupo, que ele saiba demonstrar que ele é um igual e que por meio desse espelhamento ele gere ali emoções positivas no grupo, porque sim, um grupo feliz apresenta um potencial de execução e de performance muito maior do que um grupo onde alguém é super autoritário e os outros estão incomodados com a situação. Isso inclusive é explicado no grande clássico de alta performance chamado Flow. Então faz total sentido, tendo em vista o objetivo profissional dele, que é aumentar a capacidade de performance do próprio grupo, faz total sentido ele espelhar o comportamento do grupo dele, para gerar a sensação de familiaridade nas pessoas do grupo dele e para que isso facilite com que ele lidere o grupo com muito mais respeito e feedback da parte dos jogadores. O Tite também fala que ali a dança foi apenas alegria, estavam todos alegres, era alegria, era felicidade. Como a gente já falou na análise não verbal, sim, nós pudemos ver vários sinais não verbais de manifestações genuínas de felicidade que entram em total concordância com a fala do Tite. Então até aqui, nada de diferente. A gente consegue então observar comportamentos de felicidade genuína em mais de um canal não verbal, na face, na tassêsica, na prosêmica, na cinésia. Nós conseguimos observar nas falas do Tite que a estratégia dele contextualmente faz sentido com o que ele está demonstrando. Então aparentemente tudo isso entra em concordância com a ideia de sim, aquilo poderia ter sido apenas uma manifestação genuína e espontânea de felicidade. Mas falta uma terceira pergunta, que foi a pergunta que a gente fez lá no início. Será que isso, essa
essa dancinha poderia ser considerada falta de respeito? E aqui nesse aspecto do vídeo eu vou gerar uma pequena reflexão pessoal para vocês, tá certo? Portanto, esteja avisado. Bom, vamos lá. Primeiramente, alguém falar que foi falta de respeito. Eu acho que é possível sim alguém interpretar qualquer coisa como falta de respeito. Eu posso interpretar a roupa que você utiliza como sendo uma falta de respeito, eu posso interpretar a dança que você faz, ou seja, a interpretação pessoal é subjetiva. E para a pessoa, com base na história de vida dela, na cultura, nos aspectos sociais, no convívio que ela teve, nas informações ao longo da vida dela, aquilo que é subjetivo pode se tornar super real para ela e quase que uma regra. Então a pessoa pode sim se sentir extremamente desrespeitada com uma dança. E nesse aspecto eu não acho que há de se ridicularizar ninguém. Não vejo problema algum. O problema talvez nesse aspecto seja querer generalizar a sua interpretação pessoal para o mundo. Quando o jogador Roy Keane fala aquilo foi uma falta de respeito ou aquilo foi um desrespeito, pelas palavras, ele está fazendo uma generalização do ato, como se todo mundo interpretasse aquilo como falta de respeito. Quando o correto, na verdade, seria ele utilizar as seguintes palavras: eu me senti desrespeitado com aquilo. Eu achei aquilo desrespeitoso. Eu não gostei daquilo. Isso faria muito mais sentido e, obviamente, não teria como questionar a interpretação pessoal de alguém. Quando você tenta generalizar uma interpretação pessoal, você acaba esquecendo das diferenças sociais e culturais e até mesmo orgânicas das outras pessoas. Por exemplo, se a gente pegar a cultura brasileira, nós somos uma cultura muito mais calorosa. Nós temos vários elementos culturais associados, por exemplo, à dança, o forró, o samba, o pagode, o carnaval de rua. Então existe uma grande carga cultural brasileira associada ao brasileiro dançando, fazendo dança. O próprio funk é um estilo musical que diretamente está associado a danças e coreografias. E uma das grandes problemáticas de você não levar o cultural da outra pessoa ou o contexto em que a situação é feita em conta é que, além de uma análise rasa, você pode acabar ali cometendo uma injustiça de julgamento com a outra pessoa. Por exemplo, ficaria muito difícil para o ex-jogador Roy Keane afirmar que a seleção brasileira teve o intuito de desrespeitar. Fizeram isso para desrespeitar. Mas mesmo assim seria muito difícil dele dizer: o time do Brasil desrespeitou o time tal. Porque além do cara não levar a cultura em conta, ele está implicando que houve dolo, ou seja, que houve o interesse, a intenção objetiva em gerar um desrespeito, em menosprezar quem quer que fosse. E qualquer pessoa que acompanha um pouquinho aí o mundo do direito sabe que provar que existe dolo, que a pessoa teve interesse, teve a intenção, é algo extremamente difícil. E a minha reflexão é a seguinte: se todo mundo começar a generalizar a opinião pessoal, se todo mundo olhar e falar assim, esse tipo de coisa é desrespeitoso, esse tipo de coisa é respeitoso, se as pessoas pararem de entender até que ponto é um incômodo pessoal delas e até que ponto aquilo deve ser um incômodo geral, se tudo isso passar a acontecer, quem é que vai estar certo? Vai ser o Roy Keane, que um dia vai virar e falar que dançar é falta de respeito? Vai ser um outro jogador que um dia vai falar que não dançar é falta de respeito? Vai ser um terceiro jogador que falar que dançar ou não dançar, se não tiver uma pessoa com uma camisa amarela, vai ser uma falta de respeito? Bom, essa é a questão e, como vocês sabem, minha recomendação sempre é: levem o contexto em conta antes de tecer qualquer julgamento sobre a situação. E claro, essa é a minha opinião. Dito isso, finalizamos nosso vídeo. Se você gostou, se você quer sugerir alguma outra análise, algum outro caso que você gostaria de ver sendo analisado, comenta aqui embaixo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais análises como essa. Te vejo por aí.